Verbo de verbaça de motivo, né? Eu sou militares, comícios de João Goulart. A revolta em Brasília em setembro de 1963. A revolta em Brasília, militares em defesa. Sargentos sem voz queriam mais poder. Jango decreta prisões, o estado de sítio a querer. O Congresso rejeitou a medida de emergência. O diálogo com os militares começou a ter resistência. Lacerda acusa Jango de comunismo e mais. A tensão aumentava e a crise se desfaz. O conflito com os militares, a pressão dos militares crescia sem parar. Jango enfrentava a oposição, sem espaço para negociar. Comícios monstros surgem para tentar mudar. Mas a tensão com as forças armadas começou a pesar. O conflito com os militares, a pressão dos militares crescia sem parar. Jango enfrentava a oposição, sem espaço para negociar. Comícios monstros surgem para tentar mudar. Mas a tensão com as forças armadas começou a pesar. A conspiração e os comícios em outubro de 1963. O exército conspirava a ordem restaurar. Castelo Branco, líder do movimento, planejava depor Jango. A crise era um tormento. Cândido Aragão no comando, um radical apoiado. Os conservadores protestaram, o clima estava tenso e fechado. Comícios monstro, com povo a inflamar, para pressionar o Congresso e as reformas implementar. O conflito com os militares, a pressão dos militares crescia sem parar. Jango enfrentava a oposição, sem espaço para negociar. Comícios monstros surgem para tentar mudar. Mas a tensão com as forças armadas começou a pesar. Cândido Aragão no comando, um radical apoiado. Os conservadores protestaram, o clima estava tenso e fechado. Comícios monstro, com povo a inflamar, para pressionar o Congresso e as reformas implementar. O conflito com os militares, a pressão dos militares crescia sem parar. Jango enfrentava a oposição, sem espaço para negociar. Comícios monstros surgem para tentar mudar. Mas a tensão com as forças armadas começou a pesar. Comício na Central do Brasil, em 1964. A Central do Brasil, Brizola e mais gente, com uma pauta a brilhar. A reforma agrária era o alvo do comício. Tanques e soldados, a presença a intimidar. Decretos assinados, petróleo nacionalizado. A reforma agrária avançava, terras desapropriadas. Expectativa demais, comícios pelo país. Mas a classe média temia um futuro infeliz. Com a reação e o memorando, Santiago Dantas tentava articular reformas no Congresso, tentava negociar. Mas a direita pressionava e Castelo Branco a criticar. O governo com sindicatos, as forças armadas a se mobilizar. O conflito com os militares, a pressão dos militares crescia sem parar. Jango enfrentava a oposição, sem espaço para negociar. Comícios monstros surgem